Amores, hoje é Feirinha da Concórdia e a loja Tânia Modas. Aqui ela trabalha com as peças muito bacanas, conjuntos, blazinhos, várias peças bacanas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então já vão deixando aí um like, eu já vou passar a referência como chegar aqui na loja. E se inscrevendo aí no canal e vamos conferir. Olha só, gente, aqui ela trabalha com os conjuntos maravilhosos. Olha esse conjunto de blazinho. Amores, a gente já vai conferir tudo aqui. São várias peças bacanas, variedades aqui, olha, de conjuntinhos fofos, vestidos. E legal de tudo, amores, ela vende no atacado e também no varejo. Olha só, amores, aqui é corredor Q, entrada aqui, olha, pela rua do gasômetro, 873, corredor Q. E você já vai chegar aqui, olha, na loja Tânia Modas. Aqui nós estamos com a Tânia, que é a proprietária aqui da Tânia Modas. Olá, Tânia. Tudo bem? E aí, vamos falar dos conjuntos, do que você vende mais agora. Esses conjuntos estão lindos, né? Então, eu tenho um conjunto de lãzinha. Olha só, gente, lãzinha pra vocês, golinha alta. Olha que maravilha. Tem tudo no Instagram, tá? Tudo no Instagram, eu vou deixar todas as informações da loja aí pra vocês. Olha que show, gente. Maravilhoso. Olha só, gente, golinha alta. Aqui atrás ele tem esse detalhe mullet, né, mais compridinho. A calça bem legal. Amores, olha, lãzinha. Muito legal, muito fofinha, lãzinha de qualidade e a golinha alta, né, gente? Tá fofo. Agora, Tânia, me fala uma coisa. Esse conjunto você tem numeração? MG. MG. MG e vai chegar bastante cores. Olha só, gente, vai chegar reposição de cores MG. Ela tem bastante novidades aqui, olha. Aqui o cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. Moletinho, vou mostrar, Tânia, moletinho. Esse aqui, isso, esse tá show, hein, Tânia? Olha que fofo, gente. No preto. Esse aqui é moletinho? Moletinho no paetê. Gente, olha, moletinho com paetê. Ele tem zíper, olha, bem grosso mesmo, tá, gente? A qualidade aqui maravilhosa. O conjunto com calça. Gente, para tudo, vamos tirar essa calça pra mostrar. A Tânia vai mostrar aqui, olha só isso, gente, que maravilha de conjunto, que peça linda, sofisticada para vocês. Amores, a qualidade, olha, eu nem preciso falar para vocês. Quando eu falo da qualidade, é porque eu estou vendo aqui, é maravilhosa. Olha só, canelado, ela também vai ter aqui, olha, o canelado, bem macio, bem confortável. E ele tem esse detalhe aqui, né, Tânia? Olha, aquela manguinha princesa, golinha alta, que show, gente. Vai ter cores também. Tem preto, marsala, preto, cinza. Tânia, os tamanhos é? MG. MG, amores, vocês podem estar também conferindo no Instagram da Tânia Modas. Eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. O link do WhatsApp abaixo do vídeo, o Instagram da Tânia. Agora vamos ver mais, Tânia. Eu estou encantada aqui com os conjuntos, hein? Muito boa qualidade. Suede, manga longa. Olha só, gente, conjuntinho em suede, manga longa. Esse também tem MG? Olha só, gente, que maravilha. Em suede, que fofura. Olha só. A calça jog. A calça jog aqui pra vocês, com a blusinha com manguinha, que legal. Esse tá a partir de 55. Esse é a partir de 55, amores. Tem precinhos bacanas aqui pra vocês na Tânia Modas. Vocês que não podem vir até aqui a loja conferir, é só chamar no WhatsApp. Só, gente, ela envia por ônibus de excursão, transportadora, correio. Olha só que legal. A partir de quantas peças, Tânia? 6 peças. A partir de 6 pecinhas. Vocês podem estar variando os modelos, né, Tânia? Olha só que bacana. Agora vamos ver mais, né, Tânia? Vamos ver mais. Aqui, olha, esses conjuntos em blazer, gente, tá lindo demais. Super tendência, com os botões dourados, show. É neoprene? Neoprene. Amores, olha só o conjuntinho aqui, olha, em neoprene, 3 pecinhas. É o short saia, o cropped e o blazer. Olha só mais opções.
opções. Calça também. Tá lindo demais. Já a gente vai mostrar lá em cima que tem de calça também. Só, gente, conjunto em malha crepe, show, né? Esse aqui, olha, com detalhe de 3 cores. Esse aqui também tá lindo. Agora deixa eu conferir aqui pra vocês, né, amores? Olha só, malha crepe grossa, aquela malha crepe bem gostosa de se pegar. A qualidade tá muito boa aqui pra vocês. Esse conjunto, Tânia, suspende aqui, por favor. Só, ela vai ter esse conjunto até o G2, gente, que legal. Só, gente, o conjunto de lãzinha, a gente já mostrou um pra vocês, vai ter várias cores, são 3 peças, né, Tânia? 3 peças, olha, a peça de dentro, a calça e o cardigan, que legal, gente. Vai ter tamanhos MG, esse aqui, que são 3 peças com cardigan. Esse aqui, olha, o conjunto também, o blazer, o cropped e a calça. Tem com short e tem também com calça, que legal, gente. Esse outro conjunto aqui, nós mostramos esse preto em outra cor, né, Tânia? Esse aqui, olha, é diferente do que nós mostramos. Esse aqui é com zíper, tá bacana também, em moletinho. Legal, gente, olha, o conjunto dourado aqui com os botões dourados, neoprene. Esses outros aqui em moletinho e esse outro com cardigan em lãzinha. Vamos ter também, olha, macacão, olha só, macacão com fivela, decote V, aquele macacão jog, mas que bacana, gente. Temos também, olha, esse conjunto que está show, viscolinho. E temos também aquele vestido com manguinha. Ali em cima, olha, ele tem um decotinho transpassado, saia 2 Maria. Olha só, gente, que bacana. E a Tânia Modas aqui também trabalha com indiano, tá, amores? Para vocês que gostam da moda indiana, é só adicionar aí a Tânia no WhatsApp e chamar, porque ela tem também moda indiana. Tá muito bacana aqui a coleção, a partir de R$55. Você chega aqui, olha, vai encontrar várias peças bacanas. O atacado é a partir de 6 pecinhas, vocês podem estar variando nos modelos e é muito legal aqui a coleção da Tânia Modas. Olha só, gente, temos também aquele vestido, olha só que lindo, gente, manga longa, transpassado, tá muito legal também em viscolinho. Esse modelo aqui temos plus size até o G2, que maravilha, tá? E aqui, olha, tem tamanhos também. Olha só, gente, temos cores, tá? Esse é um verde, né, Tânia? É um azul. Um azul. Ai, azul Tiffany, o verde, esse tom aqui de terracota, o amarelo, o preto, temos várias cores, ó, tamanho G2, que veste até o manequim 50. Só o macacão, temos MG e temos opções de cores. O conjuntinho também MG e o vestido MG com várias opções de cores. Olha só, gente, o vestido plus size em viscolinho, maravilhoso, aquela saia 3 Maria, que lindo, gente. Aqui, olha, na manguinha, ele tem detalhe de lastec, tá muito fofo. Tamanho, deixa eu ver que tamanho é esse. G2, amores, olha só que bacana. Olha só o modelo dele aqui atrás, gente, com lastec, tá muito bonito. Só, gente, o de manguinha curta, tá? Pra vocês que não querem aí manga longa, tem de manguinha curta também, viscolinho, que lindo. Vira atrás, Tânia, por favor, pra mostrar pro pessoal. MG e também os tamanhos plus size. Isso é bacana, gente, que ela também trabalha aqui com os tamanhos legais. Esse modelo aqui, manguinha curta, a partir de R$70. Manga longa, 75. Olha isso, gente, que lindo. O conjunto de blazer com a calça, aquele preto riscadinho, né, de listrinha, com o cropped, amores, tem bojo, que lindo. Olha só isso aqui, só para vocês verem, que maravilha, gente. Esse conjunto está muito bonito. E o legal é que ela vai ter várias cores. E também vai ter os tamanhos M e G. Olha só, gente, o conjunto vai ter no azul marinho, aquele neoprene, amores. Aquele neoprene bem gostoso, bem macio, a qualidade aí maravilhosa. Azul marinho, pink, olha só o lavanda, gente, que fofo. Essa cor lavanda, que linda. Também esse rosinha, olha que lindo esse rosinha, gente. Preto, né, que o preto não pode faltar. E o legal, gente, é 3 peças, são 3 peças aí, olha. O cropped, a calça e o blazer. E olha o off, amores, para tudo. Esse off está lindo demais, gente. E também esse verde, olha, as opções de cores está muito bacana.
E os tamanhos legais também, M e G. Olha só isso, gente, que lindo. Amores, como eu falei pra vocês, olha, que ela também trabalha com moda indiana. Essa aqui é uma saída de praia. Amores, está show, show demais mesmo. Quando eu falo pra vocês que está show, olha só a abertura aqui, olha, só pegar aqui pra vocês verem a abertura, tá? Ela com os botões na frente, com manguinha. Tipo, é um estilo, é um chemise, né? É um chemise, olha, como saída de praia, longo. Agora, é a partir de quanto essa moda indiana? A partir de 75, amores. Temos também essa aqui em lese. Olha só, gente, que maravilha. Essa aqui em lese, que está show. Também abertinha na frente, olha, todo trabalhado no gripe. Olha o detalhe aqui, gente, que fofo. Tá show. E olha a manguinha. Maravilhosa. Modelinhos aí a partir de 75 aí a moda indiana. E esse vestido também em lese. Deixa eu só focar aqui mais de pertinho para vocês verem a qualidade. Olha só, gente, que bacana. Em lese, está show. Esse aqui bem trabalhado. Esse aqui é um tamanho M. Deixa eu ver. Mas tem todos os tamanhos, amores. Está lindo demais, lindo mesmo. Olha só esse aqui, amores, que maravilha. Para tudo, né? E também tem essa fenda aqui, olha. Essa fenda aqui está show. E ele é trabalhadinho aqui, olha, com detalhe de rentinha. Lindo demais. De alcinha. Também, olha, com esse detalhe aqui, tá muito trabalhadinho também. E é grosso, esse é forrado, né, Tânia? Forrado. Olha, ele tem fenda aqui. Olha que bacana, gente, tá muito bonito. Tecido especial, amores, que bacana. Viscose da linha Premium. Olha só esse aqui, gente, que maravilha. Esse tá lindo também, bem trabalhadinho aqui, olha. Ele é um regata, né? Uma alça larga, decotinho V. Olha que lindo, gente. E ele tem bolso. Gente, para tudo, que lindo. Deixa eu ver aqui se ele tem fenda também. E sem contar a estampa, né? Deixa eu focar melhor aqui pro pessoal ver a estampa. Que maravilha, gente. Tá lindo demais. Parabéns, Tânia. Bom gosto. É só esse, gente. Eu me encantei. O modelinho aí com manguinha, comportadinho. E linda também a estampa. Show. Aqui ele tem um leve franzidinho. Tem uma pala aqui, olha. Tem uma pala. Tem um leve franzidinho. Vira atrás, por favor, Tânia. Olha só atrás, gente. Temos aqui Lastec aqui atrás. Olha que bacana. Tá muito bonito. Lindo demais. E a partir de R$75 esses modelinhos aí indiano. Cores, todas as peças, você vão encontrar os modelos, opções também de cores no Instagram da Tânia Modas, que eu vou deixar aí pra vocês. Olha que maravilha, gente. Esse tem um diferenciado aqui, muito legal. Esse detalhe todinho aqui, olha que maravilha. Gente, ele é manite atrás. Muito lindo mesmo, vai ter várias opções de cores. E aqui, olha, em cima, ele tem um detalhe também, tá? Aqui em cima, né? Esse também tem os tamanhos, Tânia? MG e Extra G. MG e Extra G. Olha ele no vermelho, gente, que maravilha, lindo. Eu não paro de mostrar isso aqui, né, gente? Olha, show! Muito chique. Olha só, amores, esse aqui é um vestido chamado lenço indiano. Acho que vocês já viram esse modelo aí nas praias. Tá lindo demais, olha só, que lindo, gente. Olha isso. Aí soltando, ele fica bem... Deixa eu mostrar. Olha só que bacana, gente. Legal, né? Tem ele no fundo branco, fundo azul, fundo preto. Olha só esse aqui, gente. Só focando mais de pertinho aqui pra vocês. Esse aqui é uma saída de praia com esse detalhe aqui. Muito legal. Aqui, olha, ele tem esse diferenciado aqui também aqui no decote, uma manguinha flezinha. Vai ter várias opções de estampas. Olha só o modelo aqui de chemise, também uma saída de praia, né? Tá bem bacana, gente, olha, com manguinha, é um estilo chemise. Vai ter também opções de estampa. Amores,
A Tânia Modas fica aqui na Feirinha da Concórdia, corredor Q, entrada pela Rua do Gasômetro. Eu vou deixar todo o endereço aí para vocês e vocês podem estar chamando também a Tânia Moda via WhatsApp, que eu vou deixar o link para vocês. Para vocês comprarem aqui na loja, facinho, a partir de 6 pecinhas, podendo variar os modelos, não é, Tânia? E envio para todo o Brasil, ônibus de excursão, correio, transportadora, vários tipos de envio aí para vocês, a partir de 6 pecinhas também. É isso, Tânia? Muito obrigada, Tânia, pelo convite. Beijo. Amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevendo aí no canal, deixando a curtida. Beijo, beijo.